Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Você está ligado na melhor comunitária do Espírito Santo. Uma hora com o prefeito. Informações, dúvidas, um canal direto de comunicação da administração municipal com a população. Participe às 10 horas. 10 horas 22 minutos na sua sexta de 21 de agosto de 2026. Vem chegando a hora do prefeito. Fonseca, bom dia. Bom dia, Alcimar. Bom dia para os nossos ouvintes. Mais uma sexta-feira com o seu presidente, prefeito aqui. Opa, presidente? Já estamos chamando presidente. Está profetizando, né, Rafael? Também. Sejam bem-vindos. Vamos conversar mais. Aquela conversa básica, não é, prefeito? Aberta dos acontecimentos da semana. Isso aí, Fonseca. Bom dia, vice-prefeito Rafael, Elcimar. Bom dia. E sempre de maneira especial aos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Muitas coisas novas. Ô Fonseca, graças ao Senhor, bom Deus, tem nos dado inteligência, sabedoria para poder trabalhar para o nosso município. Santa Maria está se tornando um município muito dinâmico, né, de obras estruturantes para o município. Não existe mais aquela política pequena de tá eleito, paga o favor político e ponto. Não, a gente pensa o município hoje como um município que deve ser desenvolvido para o futuro. Ontem a gente estava rodando, eu, o vice-prefeito Rafael, passamos no contorno, Vila dos Italianos, Belém, terraplanagem 90% concluída. Já se não fosse a ponte, inclusive foi licitada ontem foi a licitação da ponte do contorno, já temos ganhador, agora seguir os trâmites administrativos. É possível que até final do ano, né, Rafael? Talvez a gente já tenha alguma intervenção relacionada à nova ponte do contorno. Porque no que diz respeito à estrada, já é uma via trafegável para caminhões de grande porte. Praticamente na sua totalidade já temos uma caixa de rodagem de aproximadamente 10, 12 metros de largura, feito com recursos próprios, com a Secretaria de Interior, e eu faço um elogio muito, muito sincero e com muita alegria. E quando a gente iniciou aquele projeto ano passado, Fonseca, de abrir o contorno de Santa Maria de Jetibá, lembrando, Rafael, que Santa Teresa já tem projeto e financiamento, Santa Leopoldina já tem projeto e financiamento. Com o governo do estado e o Banco Mundial, né, projetos vultuosos, né, em questão de valores. E nós não tínhamos nada. E conversando com o prefeito Kleber algumas semanas atrás... A gente tinha o sonho. E a vontade de fazer. A vontade de fazer. A coragem de iniciar. Prefeito, o financiamento e tal, recursos próprios, qual é o montante, mais ou menos? Saímos atrás e vamos chegar na frente. Você fala do contorno? A gente gastou, Fonseca. Eu pedi ao secretário Adriano para fazer esse fechamento para mim, que eu acompanho muito de perto as contas do município. Até dezembro do ano passado, a gente iniciou a intervenção no contorno em meados de abril do ano passado. Até dezembro a gente tinha gastado R$1.100.000. Só? Máquina, combustível, manutenção das máquinas e servidor. É um volume pequeno se o senhor for lá e ver o vulto... Para o volume da obra, né? O vulto da obra. Então, isso é eficiência, né, Fonseca? Eu tiro o chapéu, assim, meus parabéns aos meninos da Secretaria de Interior, que além de manter as estradas o ano todo, a Secretaria de Interior, como outra secretaria, uma secretaria que não para, máquinas funcionando todos os dias, semana inteira, mês inteiro, ano inteiro. Vem a chuva, estraga, eles estão lá consertando. Não existe um momento que eles param e falam, agora fizemos o serviço, podemos descansar um pouquinho. Descansa quando vai para casa e aos domingos, né? Tem plantãozinho no final de semana, no sábado, feriado, enfim. Mas, o senhor perguntou, então a gente passou lá no contorno, né? Já é uma via trafegável, com a ponte nova chegando. Com um detalhe, né, Ronaldo? Vai se consolidar ainda mais. Da ponte, exatamente. Ela hoje não é uma via para caminhões ainda, porque a ponte ela não comporta ali. Mas a partir do momento que tiver a ponte, né, como uma estrada de chão, né,
ela já é trafegável até por caminhões. E aí, saímos de lá, a gente está reabrindo aqui uma outra via de acesso para sair do centro de Santa Maria, que vai das Granjas BL até lá em São Luís. Praticamente 40% do percurso já reaberto. A gente vai passar lá hoje à tarde para dar uma olhada, que a gente acompanha muito de perto. Eu sempre falo, a gente vai no começo, vai durante, vai no final para as coisas ficarem bem feitas. Tivemos em São João do Garrafão na segunda-feira para fazer a plotagem, né, a localização da obra do Serviço Móvel de Urgência de São João do Garrafão. E eu faço um destaque, Fonseca, que era uma grande aclamação, um pedido da região alta. Porque daqui a Garrafão, dependendo mais para cima, mais para baixo, em torno de 50 quilômetros. Se a pessoa tem um mal súbito, desmaiou, pensando em possibilidades mais graves como um AVC, né, um derrame ou um infarto, até ser acionado um veículo de emergência daqui, para chegar lá, mais ou menos 50 minutos, 1 hora. Mais a volta, mais 1 hora. Então, a gente tem um serviço móvel de urgência lá na região alta para atender São João do Garrafão e as comunidades ao redor, tudo que está ali ao redor, São Bento, Rio Sabino, Rio do Queijo, Plantoja, é de suma importância. Eu tenho certeza que será um equipamento que salvará vidas, uma demanda já de muitos anos também da população. E a gente foi lá, que já tem empresa licitada, já tem ganhadora, e a gente foi lá para alocar a obra, e a ordem de serviço vai ser dada segunda-feira. Então a gente imagina que nas próximas semanas a obra inicialmente se inicie lá. De lá a gente passou em Alto São Sebastião, a gente está fazendo uma pavimentação com recurso próprio, um pedido do vereador Clóvis Lucht, que tem sido um grande parceiro na região de Alto São Sebastião, próximo ali da igreja Ielbe, um pedaço de pavimentação, e uma outra que já foi iniciada próximo à escolinha Franz Bolt, em Alto São Sebastião, também com recurso próprio, aproximadamente lá uns 300 metros de pavimentação, com bloco intertravado. Passamos na escola de São Luís ontem, acompanhado do vereador Mazinho Tom. A gente está vendo algumas demandas relacionadas a São Luzia para ampliação da estrutura escolar de São Luzia, da estrutura escolar de Santa Luzia. Fomos em São Luís, as obras já começaram, estão na fase da fundação. Uma escola grande, capacidade entre 800 e 900 alunos. Né? Inclusive o vereador Mazinho ficou impressionado com o tamanho da obra, vai ser uma escola muito grande. Mas naquele conceito, Fonseca, que a gente não vai fazer nada, executar nada para atender a demanda atual. A obra vai durar ali uns 3 anos. Se eu preciso de 50, 60 vagas, daqui 3 anos, se eu fizer só para as vagas que já precisa, quando finaliza a obra, eu entrego a obra com déficit de vaga. Então, as estruturas escolares que a gente está intervindo, a gente está fazendo uma prevenção, uma proporção de vagas futuras. Rafael comentou, né, a Ponte do Contorno. Ontem foi licitada a Ponte do Contorno. Então já temos ganhador. A gente espera que nas próximas semanas aí, seguindo os trâmites administrativos, isso se consolide e até final do ano, quem sabe, já obras ali para instalação e construção da ponte. Domingo à noite, Fonseca, eu participei da formação dos Bombeiros Mirins, Bombeiros Escoteiros Mirins, que é um projeto social que os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá desenvolvem, dando noções de primeiros socorros, ecologia e cidadania para crianças. Então, parabéns aos Bombeiros Voluntários. Hoje, o presidente lá é o Ignaldo Knack, e eu cumprimento sempre também o Fred Berge, que é sócio fundador, e sempre esteve presente, acompanhando de perto o desenrolar das atividades dos bombeiros voluntários. Então, além de cuidar e salvar vidas agora no presente, estão também plantando a sementinha em crianças, dando noções de cidadania, ecologia, primeiros socorros, ajudando a construir o cidadão de Santa Maria, o cidadão do futuro. Então, parabéns, a gente teve lá na formatura, muito bonito que os bombeiros continuem desempenhando esse bonito papel, que além de salvar vidas, estão construindo aí nas crianças o nosso futuro. Importante falar também, Ronan, que o Bombeiros Voluntários vai ter uma sedezinha lá em Garrafão também, né? Isso bem lembrado, Rafael. Esse serviço móvel de urgência, ele vai funcionar em conjunto com os bombeiros voluntários
e servidores da Secretaria de Saúde. Eles solicitaram a gente que eles pudessem ter uma base, porque quando nós fomos fechar o conceito, o valor, na verdade, de repasse, né, eles nos solicitaram se poderia ser um valor um pouco melhor, porque eles estavam formando muitos bombeiros, salvo engano, 30 bombeiros voluntários na região de São João do Garrafão. E eles solicitaram ali, dentro da área da Escola Família, onde tem um galpão que não está sendo utilizado, que eles pudessem montar uma base, né? A gente deu um ok, então eles vão ter uma base ali, mas participarão também do sistema de socorro e pronta resposta da nossa unidade, do nosso socorro móvel de urgência. E lembrando, né, Rafael, que há muitos anos os bombeiros voluntários pleiteiam uma sede própria, né? Eles trabalham numa sede que é um container, nunca reclamaram, sempre fizeram o trabalho deles, mesmo estando alocados ali, e agora já está aí a obra muito avançada. Se tudo der certo, mais da metade, né, já avançado. Em meados de outubro, novembro, a gente entrega a sede própria dos bombeiros voluntários, né? Uma entidade que faz um trabalho brilhante no nosso município. E eles merecem isso, sim, porque são reconhecidos aqui à volta pelos outros municípios pela atuação que eles têm sempre, e são chamados, infelizmente, por essas diligências. Em específico dos bombeiros voluntários, eu sempre enalteço pelo seguinte: hoje, pagando, é difícil encontrar mão de obra especializada e de boa vontade. Exato. Eles, de maneira voluntária, deixam suas famílias, eles têm os plantões, ficam disponíveis para poder atuar. Então, assim, merece muito a nossa admiração. Uma coisa que eu falo com frequência, a gente tenta transformar o que a gente fala, eu admiro, eu valorizo, eu reconheço. Mas se ficar somente em palavras, né, a gente está transformando isso em atitude. O repasse dos bombeiros era cerca de 140 mil em 2025. A gente entrou, reajustou para 200 e pouco, agora subiu a 310 mil reais. Então a gente mais que duplicou o repasse para eles. É transformar em atitude aquilo que a gente fala. Não, eu valorizo, mas tá aí, sede própria, o repasse, enfim. Terça-feira, Fonseca, inclusive eu vou reforçar, a gente falou aqui, eu fiz um vídeo convocando as pessoas, nós estamos revisando nosso PDM, o Plano Diretor Municipal do município. Santa Maria oficialmente não tem divisão de bairros. Mas tem o bairro São Luís, tem o centro, tem a virada, mas legalmente e delimitado nós não temos. E a gente, é uma das tarefas do PDM, a gente quer incluir, a gente quer bordear, margear, delimitar geograficamente os bairros e as regiões do município. Aonde começa Rio do Queijo e aonde termina? Lá em cima. Aonde começa, onde termina lá meio. Existe um link no site da Prefeitura e no Instagram. Então, quem estiver nos ouvindo, compartilhe essa informação, principalmente com as pessoas mais antigas do município. Porque agora é a hora que a gente vai decidir aonde começa uma coisa e onde termina a outra. Entre no site, entre no Instagram e participe, ajuda a gente a construir, a delimitar essas regiões do município. Depois isso vai para a Câmara, vai ser votado um projeto de lei e fala, a partir de agora, tal bairro está compreendido de tal área, tal área, tal área. Tal região, tal área, tal área, tal área. Depois fala, mas eu não concordo, isso aqui está errado. Agora é a hora, Fonseca, de participar. Tem um link no Instagram, tem um link lá no site da Prefeitura. É o GeoBairro, G-E-O Bairros, GeoBairros. Entre e dê sua contribuição. Prefeito, deixa eu fazer aqui uma perguntinha que talvez seja conveniente para ficar esclarecido. O fato de ter no município a delimitação dos bairros implica em quê? Isto é, quais são as vantagens que o povo tem dessa delimitação? Ou isso é só institucional? Não, olha só, Fonseca. Por exemplo, tanto para nós que estamos gerindo os recursos da Prefeitura, quanto para quem... Eu sei o que é. Não, eu entendi. O povo não sabe. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um bairro com 4 mil pessoas, a população aproximada do bairro de São Luís, por exemplo. E eu tenho um bairro com 1.500 pessoas. Se eu tiver essas informações, quantidade de população, extensão territorial do bairro, é mais morro, é mais baixada, eu consigo planejar, por exemplo, se eu preciso de escola, creche,
unidade de saúde, área de lazer naquela região. Então, o PDM, esse PDM que a gente fala, um PDM multifinalitário, a gente quer mapear o município. A gente vai ter a cartografia feita por uma tecnologia chamada aerofotogrametria. Você faz um voo, pode ser de helicóptero, aeronave ou drone, você tira fotos do município, define as áreas. Uma vez as áreas estão geograficamente marcadas e a gente coleta esses dados, a gente consegue tomar decisões, Fonseca, muito mais acertadas. Desde isso que eu falei, se eu tenho a população, eu tenho a forma geográfica da região, eu consigo entender melhor o que aquele local precisa. Então não é uma mera formalidade, né? É organizar o município. Vou fazer um exemplo assim, bem simples. Você quer pegar uma meia lá para vestir. Você abre a sua gaveta, tá tudo misturado, meia marrom para lá, meia preta, meia branca, meia velha, meia nova. Se tiver tudo organizado, não, ó, agora eu consigo escolher aqui. Não, ixi, ó, só tem uma meia preta, mas eu uso muito sapato preto e calça preta, eu tenho que ir lá comprar mais. É um exemplo assim, muito simples. Tudo aquilo que você organiza, quando você observa, é muito mais fácil você tomar decisão. Então a intenção, a gente está falando dos bairros, porque é esse momento agora, futuramente virão audiências públicas para falar de zoneamento. Nós vamos definir no município áreas que têm uma vocação mais industrial, pode ser no futuro, a gente está pensando. Um outro exemplo, Fonseca, e um PDM que a gente está se espelhando, inclusive fizemos uma nova visita, é o município da Serra, inclusive com um termo de cooperação técnica agora. Aqui os profissionais de lá, que estão muito à nossa frente, uma visita que a gente foi lá e falou assim, ó, vocês são nós há 40 anos atrás. Então, a Serra, há 40 anos atrás, está fazendo o que a gente está fazendo agora. Pensa bem. Se você abre o layout final, que é o que está ali na tela do computador do PDM da Serra, você abre um bairro. Vamos pegar bairro centro de Santa Maria de Jetibá. Isso é o que a gente quer que aconteça no futuro. Bairro centro. Eu tenho todos os lotes demarcados. Se eu boto a setinha, o cursor, o cursor do mouse em cima de um lote vago, vai estar escrito ali, você pode construir casa, você pode construir prédio até tantos andares, não pode construir indústria, pode ser padaria, não pode ser supermercado de amplo, ou seja, não só para a gente organiza, mas uma pessoa que esteja vindo de fora, que eu quero investir em Santa Maria de Jetibá. Quais são as áreas do município? Eu quero fazer um supermercado de grande porte, ou eu quero trazer uma indústria de azulejo, uma indústria de semente. Eu posso fazer em qualquer lugar? Com o PDM pronto, do jeito que a gente quer, ele vai posicionar no mapa Santa Maria de Jetibá, escolhe uma região, aqui pode, aqui não pode, aqui pode. Então, é organizar o município pelo que já tem, Fonseca, e de maneira mais visível, não só para a gente que gere os recursos do município, mas quem vem de fora querer investir no município, possa visualizar rapidamente, Santa Maria, eu posso fazer isso nessa área, ou nessa área, ou nessa área. Inclusive, facilitando o inventário imobiliário, que é fundamental também, não? Está dentro do PDM, porque se a gente tiver um PDM, só a foto, a divisão, pouca utilidade para a gente. A gente vai fazer um recadastramento imobiliário, está dentro do escopo, para poder, inclusive, melhorar as receitas da prefeitura. A prefeitura de Santa Maria, ela é desorganizada ainda, quanto ao recadastramento tributário e imobiliário. Mas, tocando nesse assunto um pouquinho, na terça-feira a gente teve uma reunião com uma empresa, a gente fazendo uma consultoria informal sobre as possibilidades dos programas, os softwares que podem nos ajudar a gerir. Tudo é feito através de contratação pública, 100% legalizada, mas a gente tem que buscar informação até mesmo para que a gente conheça as possibilidades, que é para que a gente possa direcionar e evoluir. Uma ferramenta importantíssima para gestão, para organização e gestão do município. Aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, desculpa. Não, fica à vontade. Sobre quando o senhor fala, fizemos isto com recursos próprios. É lá aquela construção agora em Garrafão com recursos próprios. SMU, sim. Para o povo entender o que é recursos próprios. Ok. Boa pergunta, Fonseca. Sabe, inclusive... É porque os recursos eles chegam todos. E os próprios são aqueles que o município capta
da população, etc. Ó. Mas a maioria vem por transferência de receitas do governo federal do governo estadual. Existe uma impressão, as pessoas, Santa Maria é um município muito rico, Santa Maria é um município muito rico. Inclusive eu vi que porque o volume das receitas que o município está recebendo, pelo menos em 2025, é na volta dos trilhões, não é? Não. Ou bilhões. Não. Quem dera, Fonseca. Nosso orçamento, esse ano, na verdade, entrou de 350 milhões. 366, para ser mais exato. Quem dera a previsão. Mais, não é? Mas mesmo assim, nós se temos sobressai. uma média mensal de arrecadação, a receita corrente líquida, uma média de 23 milhões. As horas mais, hora um pouquinho menos, entre 23 e 25 milhões. O nosso índice melhorou? O índice de distribuição do IPM, ICMS, etc. Rapaz, o nosso índice de ICMS essa semana foi passado para a gente está até fazendo contato com o governo. Embora a gente tenha melhorado a nossa participação no ICMS, nosso índice de repasse ele caiu 0,0 alguma coisinha. A gente está entrando em contato com o governo do estado, o secretário de Fazenda já está analisando os relatórios para ver o que aconteceu. Se está relacionado à educação, seja o que for, para a gente poder entender. É uma conta complexa do repasse. Mas, respondendo a pergunta que o senhor me fez... E teve muito município fazendo reclamação também. Pois é. Então, foi um erro do governo. Então, a gente tem que entender isso para melhorar. Né? Se caiu, porque caiu e não deixar, a gente tem que subir, não cair. Quando a gente fala em recurso próprio, inclusive fazendo um esclarecimento, quem estiver ouvindo, entenda. Quem não estiver ouvindo, espalhe essa informação. Um dia lá em Garrafão, uma pessoa falou assim, Santa Maria é um município muito rico, arrecada muito. Os impostos que ficam diretamente no município são o Imposto sobre Serviço, ISS, o IPTU, né, Imposto Predial Territorial Urbano, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Patrimonial, de Bens Patrimoniais. E uma parte do IPVA, 50% do IPVA. Tirando esses três, não é recurso do município. ICMS é estadual, outros impostos e tributos são federais. Então, a arrecadação própria direta, Fonseca, do município, ela é menor do que 20%. Menor do que 20%. 80% ou mais vem dos repasses, Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS estadual, que geram essa receita aproximada de 23 milhões, né, média, 23 milhões por mês. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, porque Santa Maria é rico. A arrecadação é boa, mas a arrecadação própria não é uma arrecadação alta. Por isso que o Tribunal de Contas, né, aperta o município no que diz respeito ao valor do IPTU, que é uma receita própria. O tribunal quer que o município caminhe com as pernas próprias. As receitas que são próprias do município, o tribunal tem apertado os municípios, os prefeitos, para que fiscalizem melhor os tributos que são de competência do município. Santa Maria é uma lei de 2021, ela vem passando por um processo de atualização da planta genérica de valores, que é um preço médio dos valores dos imóveis. Embora tenha subido e as pessoas reclamam, porque ninguém aguenta mais pagar imposto, mas se você pegar o preço médio da maioria das residências que está lá no carnê de IPTU, se aquela pessoa tivesse que vender aquele imóvel, ela não venderia por aquele valor, ela venderia por um valor muito acima. Mas por que isso está acontecendo? Porque o Tribunal de Contas aperta as prefeituras, o que é da sua conta aí, a sua receita própria, você tem que fiscalizar, ver se está de acordo. Então, quando a gente fala de recurso próprio, são as receitas do município, que vem desses 3 impostos, e os repasses que vêm do governo federal, através do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS estadual. Esse dinheiro, quando a gente fala de recurso próprio, Fonseca, a gente tem liberdade de investir em qualquer área. Eu quero fazer obra? Pode. Eu quero investir na saúde? Pode. Eu quero pagar folha? Até 54%? Pode. Existem os recursos que são vinculados. Saúde, por exemplo. 15% eu tenho que gastar com saúde, dos recursos vinculados. 25% com educação. Mas vem uma emenda de tal deputado ou de tal senador do governo federal. A maioria das emendas, elas já saem com a programação da fonte. Então, por exemplo, o deputado tal
mandou uma emenda para o município. Na hora de cadastrar, eu já tenho que dizer para que é. É compra de um caminhão, é compra de uma máquina, é compra de um ônibus. Não, é para custeio. Eu tenho um pouco mais de liberdade para gastar o dinheiro. Mas quando a gente fala de recurso próprio, são as receitas do município que eu tenho liberdade de direcionar para qual área eu quiser. As despesas vinculadas, as obrigatórias, que são saúde e educação, assistência social também tem algumas coisas que são vinculadas, uma boa parte, na verdade. E as emendas e convênios que já vem, que a gente fala carimbado. Ele já sai da fonte com um destino próprio. Mas se eu estiver faltando aqui um dinheiro, estou apertado aqui, eu posso usar uma receita vinculada? Não. Triste isso, mas requer da nossa parte programação. Então, quando a gente fala recursos próprios, são as receitas livres, a gente pode fazer o que quiser, a grosso modo. E as receitas vinculadas são aquelas que já saem da origem, seja uma emenda parlamentar, ou seja um convênio estadual ou federal, ela já sai com um destino certo. Fiz uma boa gestão lá, a obra, o empreiteiro economizou, sobrou 100 mil reais. Eu posso usar esses 100 mil reais de uma receita vinculada. Eu posso usar esses 100 mil reais para fazer outra coisa? Não. Eu tenho que devolver o dinheiro para o convênio, ou enfim, ou para a emenda. Algumas coisas é permitido, mas é a minoria. A maioria saiu da origem do destino, da origem já com o destino certo para ser aplicado. Alguns permitem remanejar, mas a maioria não. Então, isso que a gente fala receitas próprias, liberdade na hora de usar o dinheiro. As vinculadas não, elas saem da origem já com destino próprio. Quer dizer, então, que os recursos próprios são aquelas das angariações, chamemos assim, que o município faz na tributação das pessoas, não é? Isso aí. Que voltam em termos, o que nós pagamos volta em termos de governo projetos que a prefeitura tem, só, ilimitados. Eu tô... Diga, Rafael. E dentro do volume total, né, de arrecadação, é o volume menor de dinheiro, que é o recurso próprio, né? E complementando, nessa semana, na terça e na quarta-feira, foi apresentado a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, né, foi apresentado na terça no Garrafão e na quarta aqui na Prefeitura, aonde você discrimina, né, o que a gente vai ter de orçamento no ano e o que a gente tem de custo e o que vai sobrar para recursos, investimentos, né, já tem que estar contabilizado ali o que a gente vai fazer no próximo ano. E a arrecadação estimada do ano que vem é aproximadamente 360 mil reais. Essa é uma dificuldade que o Rafael está falando, inclusive é uma dificuldade às vezes a população entender. Porque, vamos supor, eu tenho lá esse recurso próprio, eu tenho liberdade para direcionar onde eu quero gastar. Não é assim, deixa eu ver onde eu vou gastar, agora eu vou gastar com isso, não, agora eu vou gastar com aquilo. A LOA, a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito para 4 anos. Um prefeito ele faz para 4, 2 mandatos ele fica com o do prefeito anterior, ele programa os 2 dele, mais os 2 do próximo mandato. E assim vai seguindo sequencialmente. Depois vem a LDO, que pega a Lei de Diretriz Orçamentária, que pega o plano plurianual e já deixa ele um pouco mais específico. O plano plurianual ele é mais genérico. Aí vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que você discrimina em detalhes, em fichas orçamentárias. Por exemplo, Secretaria de Obras. Quanto que eu vou gastar na Secretaria de Obras? 15 milhões no ano. Aí eu entro no universo da Secretaria de Obras, 15 milhões. 4 milhões para pavimentação, 3 milhões vai ter uma Escola Rio das Pedras, tantos milhões, tal coisa. Então, a execução orçamentária financeira, ela não é livre. Essa lei, ela vai para a Câmara e os vereadores têm que aprovar integralmente ou fazer alguma emenda, alguma observação. Então, o prefeito, ele é um escravo da lei sempre, seja leis gerais ou seja pela lei financeira e orçamentária. A gente só faz o que está determinado, direcionado pela legislação. Ainda tem uma outra coisa que convém também falar. O nosso município arrecada bem. Quer dizer, é rico. No geral, é uma boa arrecadação. Mas a maior parte dessa arrecadação, do ICMS, etc., vai direto para o governo federal e para o governo estadual. Depois vem, em termos de índice,
e tal, que não é aquilo que realmente o povo gerou. Eu vou trazer aqui nas próximas semanas, eu pedi ao secretário de Fazenda para fazer esse levantamento para mim. Quanto que Santa Maria, a potência que é, quanto que a gente lança de tributos por ano? Exato. Seja para o governo federal ou seja para o governo estadual. Eu tenho uma impressão, mas vamos falar isso com número. Eu tenho uma impressão que a gente não recebe de volta 30% do que a gente dá para eles de tributos. Exato. Estamos levantando essa informação. Isso é bom, porque... É claro, quando eu chegar no governo do estado, eu falo assim, pô, a gente está dando para vocês 200 milhões, exemplo, né? 200 milhões por ano. Pô, só voltou 90. Porque o povo pode pensar o seguinte: quando o prefeito diz que tem recursos próprios, recebendo não sei quantos milhões, aí deve ter, mas não é assim. Os recursos próprios é uma gota d'água em relação a todo o financiamento, não é, que se faz. Então é bom que nós façamos aqui um dia destes, uma sexta-feira qualquer, com números exatos. Vou trazer, assim que eu tiver para os números, saber vou trazer. o quão rico é o município e quanto é que dessa riqueza nos é transferida depois. Quanto que a gente dá e quanto a gente recebe. Exatamente. De volta. E isso vai me servir de base, de argumento, você que quando for no governo do estado, for a Brasília, falar, ó, nós estamos contribuindo muito mais do que estamos recebendo de volta. Exatamente. Melhora isso aí pra gente. E é importante que o povo saiba, é verdade. Até para o povo saber e poder falar que nós somos um país, um município rico, mas estamos dividindo com os municípios mais pobres aí. Importante a população entender que a riqueza do município ela é gerada por quem trabalha. Então, assim, o dinheiro, esses recursos, eles estão movimentando através de quem vai lá, o agricultor que planta, os empresários aqui, o comércio. Então, essa riqueza que a gente fala, né, do município, ela é em função disso, de quem realmente produz no município. Vale a pena comentar, Fonseca, né? Dando uma leve guinada de assunto, essa riqueza, parte dela é do nosso homem do campo. O Vanderlei, secretário de Agropecuária, Vanderlei Marques, desde o ano passado a gente entrou com uma demanda forte, que era conseguir um selo de inspeção a nível municipal, mas que gabaritasse os nossa agroindústria, os produtos de origem animal, para que pudessem ser comercializados a nível nacional. Santa Maria já tem o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Queijos, linguiças, qualquer produto de origem animal, ovos, eles podem ser comercializados a nível municipal. Temos também o SUSAF, que nos capacita a comercializar a nível estadual. E a gente vinha pleiteando o CISB, que nos capacita com a fiscalização municipal a comercializar a nível federal, em todo o território nacional. A Secretaria de Agropecuária, o Vanderlei e sua equipe, processos, reuniões com o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é do governo federal. É uma conquista, sim, Rafael, de um tamanho. Eu, particularmente, que acompanho essa trajetória desde 2006, então eu sei realmente como que é importante para os nossos pequenos e médios avicultores, né? Principalmente, né? Não só os avicultores, foi assinada ontem, hoje, Rafael? Ontem. A portaria foi publicada hoje. Isso, do Ministério da Agricultura, governo federal, concedendo o selo de inspeção ao município de Santa Maria de Jetibá. Primeira prefeitura do estado com essa capacidade de inspeção. Nós somos o único no estado do Espírito Santo. Portaria número 1664, de 18 de agosto de 2026. Então, assim, isso que o Rafael falou, não só a avicultura, mas todos os produtos de origem animal, Fonseca, e assim, existem agroindústrias que iniciaram, não tinham selo de inspeção. Mas é fiscal. Não é isso, ele está te dando parâmetros de qualidade sanitária para que você possa comercializar para o estado e agora para o Brasil. Tem pessoas que triplicaram, quadruplicaram sua produção
graças à possibilidade do selo de inspeção. Vender para supermercadistas, compradores maiores, então assim, é uma grande conquista. A gente vai fazer ainda, primeira mão na Rádio Pomerânia, que a portaria saiu, foi assinada ontem, saiu hoje. Hoje de manhã, nos bastidores, né? A gente Isso, comemorando e monitorando. Então, assim, parabéns à Secretaria de Agricultura, liderada aí pelo secretário Vanderlei, mas a toda a sua equipe, que com muita dedicação, esforço, estudo, conseguimos conquistar o CISB, que é o selo de inspeção. Falei com o Vanderlei hoje pela manhã, dei os parabéns para ele. Como todo nenenzinho que nasce, né, a gente tem que ter muito cuidado agora, esclarecer para os produtores como será essa migração. Eu só reforço, Rafael, algo que a gente vem falando ao longo desse processo. Não é afrouxar a rédea para ninguém. A fiscalização continuará sendo rigorosa, até mesmo para manter a qualidade dos produtos. Mas a gente quer ter um pouco mais de proximidade com o produtor, um pouco mais de forma pedagógica, orientativa, porque às vezes uma reclamação geral é que o órgão de fiscalização ele era muito punitivo e pequenas particularidades que não influenciariam nem na qualidade, nem na segurança sanitária, eram cobradas com extremo rigor. Então não é afrouxar a rédea, mas é estar mais próximo do produtor, dando a possibilidade para ele. Até mesmo porque os padrões, eles estão em lei, né? A prefeitura ela vai continuar seguindo o padrão da lei da fiscalização do mapa, né? Só que com a orientação pedagógica de realmente orientar mais o produtor, mas de forma nenhuma aceitar algo que vai comprometer a esteja produção, em desacordo da legislação. Isso aí. Nós falámos aqui na última sexta-feira, o prefeito lembra, das possíveis barreiras europeias à exportação do gengibre, pela falta do certificado de garantia, não é? Que nós não temos. Como é que isso foi encarado? Está sendo feito? Isso ainda é algo, né, que tem uma exigência, né, das exportações, mas ainda vai ter que ser muito bem avaliado, porque a gente não tem nem profissionais, né, a prefeitura ainda não tem essa capacidade, né, para poder atender esse fluxo. Então, são medidas ainda que vão ter que ser maiores do que o nível, né, a nível da prefeitura. Inclusive, os nossos secretários, né, de Santa Maria, com Santa Leopoldina e Domingos Martins estão se reunindo. Eu não sei se vão reunir, acho que na próxima segunda, para tratar desse assunto e, assim, tentar chegar a um direcionamento melhor, né? Que a gente vai poder, qual é o caminho que a gente vai tentar seguir. Porque muitas vezes essas barreiras que eles criam é mais querendo melhores condições e afastando alguns concorrentes, não é? Eu dei um exemplo semana passada quando a gente falou sobre isso. Isso que o Rafael falou é verdade. Eu fiz contato com o Vanderlei, teve um plantador de gengibre de Caramuru, fez contato ontem à tarde. O município já está vendo alguma coisa, então a gente já está estruturando junto com os municípios vizinhos. Mas devemos ficar muito atentos, porque às vezes, Fonseca e ouvintes, o cerne, o mérito não é esse realmente. Ficar criando selo de inspeção, falando país, né? País do exterior. Selo de inspeção, certificado. Às vezes quando a gente vai daqui para lá, eu nunca fui na Europa, mas muitos produtores aqui já foram à Europa. Fonseca, eles não têm os mesmos cuidados sanitários que nós temos aqui. Então eles exigem da gente aqui, mas eles não praticam lá. Então será, eu faço essa, não é uma afirmação, é só pra gente pensar. Será que estão só pensando realmente, não, porque a saúde, não sei o quê, ou estão criando barreiras para encarecer o nosso produto e gerar uma competição desleal na hora que o nosso produto chegarem lá, entendeu? Então, o Brasil produz o ano todo, safra 2 vezes no ano, milho e soja, acho que no mundo é o Brasil, talvez em algum país ali na África, isso causa inveja. A gente produz muito com qualidade, né, muito volume com qualidade, e eles querem defender o deles, as barreiras alfandegárias, enfim. Então, assim, o que for possível para o produtor, a gente vai trabalhar e vai fazer. Mas estejamos atentos que nem sempre é só isso, é o que está sendo falado. Às vezes quer criar uma dificuldade para encarecer o nosso custo e entrar de maneira pouco competitiva
no país na qual a gente está vendendo. Isso aí, o Ronan entrou bem nesse quesito. A gente tem que entender que muitas vezes o aspecto sanitário e o aspecto de mercado econômico, ele anda ali em paralelo, mas a gente teve um exemplo muito claro, né, na época que teve aquela questão do papelão na carne, né? Que a carne está contaminada com papelão. Então, assim, aquela medida foi a medida assim, que a gente viu com maior clareza, né, esse aspecto de que tentaram jogar uma questão sanitária, mas que não existia essa questão, e era realmente uma questão comercial. Então, se joga uma questão sanitária para tentar diminuir o preço, né, para tentar um comércio diferente em cima, né, da questão sanitária, mas a finalidade é comercial. Então a gente tem que entender isso primeiro, né, realmente saber o aspecto e aí tomar os caminhos que a gente conseguir amenizar isso. A gente foi falando de agricultura, homem do campo, vou fazer um convite a todos os ouvintes, espalhem para quem não está ouvindo. A gente está tendo aqui no nosso Pátio Festa, no centro de eventos, a Carreta Agro, Banco do Brasil. É um evento voltado para o agro, uma rede de negócios. Ontem eu saí de lá, a gente esteve lá na abertura, dizendo o seguinte: às vezes o produtor, se ele vai só num lugar, ele vê um implemento, um equipamento. Ele vai ver um carro, ele vai naquele lugar. Ali em cima se formou um shopping, entre aspas, um shopping center de muitas possibilidades. Financiamento com instituições bancárias, tem automóvel pequeno, tem caminhonete, tem trator, tem caminhão. Então, vale a pena, fica aí o convite. A abertura foi ontem às 14 horas, está acontecendo hoje na sexta e se encerra amanhã às 15 horas. Né? À noite, inclusive, tem uma musiquinha, para quem gosta tem um chopp lá. Mas vale a pena que o produtor venha conferir o que está acontecendo lá no Pátio de Festa. Né? Parabéns ao Banco do Brasil. A superintendente regional Indira estava aqui, mas a gente, pela proximidade, parabeniza o Fabrício, que é o gerente que lida com o agro aqui no nosso município, pela iniciativa trazer a Carreta Agro e trazer a possibilidade também ao nosso produtor, ao nosso homem do campo, de ter ali várias possibilidades concentradas num só espaço. Né? Parabéns ao Banco do Brasil pelo evento e ao produtor rural, talvez hoje no finalzinho do dia, tira um tempinho, passa lá, o evento está muito bem organizado, vale a pena. Linha de financiamento com possibilidades especiais, não só financiamento bancário, Pronaf, mas de todos os veículos. Eu falei ontem com a Indira, falou, vamos baixar os juros aí para a gente fechar bastante negócio aí no nosso município. Ela falou, se tiver ao meu alcance, tudo bem. É muito bom, sendo o nosso município do porte na agricultura e que gasta muita máquina e que precisa de muita coisa, um parque de exposição desse aí é ideal, não é? Para mostrar. Isso aí. E a gente consome muito equipamento. E até limítrofes, não é? Os municípios que limitam o nosso também precisam. Municípios vizinhos, né? A gente tem aqui gente Tarã de Castelo, que Exato. Veio. Então, assim, convite a todos os produtores de Santa Maria e região. Algo mais, Fonseca? Algo mais para o senhor prefeito responder aí? Temos. Não tem? Temos. Tem? Então. Temos. Então, é o seguinte, a Natália Reinholz falou o seguinte: pergunta ao nosso prefeito se ele está sabendo sobre o Revisol que liga a divisa de Domingos Martins com São Bento. Vai ficar um pedacinho em aberto, teria como incluir? A Natália? Isso. Natália, esse assunto chegou na prefeitura umas 3 semanas atrás, Fonseca. A conversa foi assim, que a gente vai fazer uma pavimentação, a gente vai pavimentar um grande investimento em São João do Garrafão, a gente vai pavimentar todas as ruas de terra que tem lá, um investimento aproximadamente de recurso próprio de uns 7 milhões de reais, incluído um trecho que pega a escola que é do lado ali da igreja de São Bento. Aí uma pessoa veio e falou assim: prefeito, vai faltar só 500 metros até onde vai chegar o Revisol de Domingos Martins para cá. Quando a pessoa me falou, eu falei, se for só 500 metros a gente faz. Mas não é só 500 metros, entendeu? Então assim, Natália, vamos esperar o Revisol chegar, vamos ver até onde vai. Se for um pedaço curto, sim, né? Mas
tá passando de quilômetros aí para a gente poder completar. Então vamos esperar Domingos Martins fazer, até onde ver se vai fazer, se já fez. A hora que estiver pronto, a gente visita, a gente roda bastante o município. Se for só 500 metros, como diz o secretário de obras do Bruno, é galho fraco pra gente. E se tiver mais casas do que ela... Sim, sim. Agora, algo que a gente tem falado, Natália, é o seguinte: aonde eu vou, Fonseca, a pessoa, prefeito, podia fazer um Revissol lá, podia fazer um Revissol. A gente tá dando prioridade de Revissol pros nossos morros. Santa Maria tem um relevo muito acidentado. É morro, qualquer região que você vai, de recreio, alto recreio, passando por Córrego do Japão, subindo lá Caramuru, vaza lá pra cima, Rio Claro, sobe mais pra cima, São Bento, Rio Lamego, Rio do Queijo, Rio Sabino, Alto Sebastião do Meio, qualquer lugar tem morro e tem morro a pique, que traz dificuldade para os nossos produtores rurais, para o transporte escolar. Então, a gente não está executando Revissol em Baixada, a não ser que contemple um equipamento público. Em Alto Rio Triunfo a gente fez um morro que era um morro muito grande, muito a pique, pegou ali a escola, o cemitério e a igreja, mas é um pedaço menor do Revissol. Até mesmo porque a durabilidade do Revissol em Baixadas ele é muito menor. E Baixada você vai, na época de chuva, né, estamos falando. Então, vamos ver o que a Prefeitura realmente do Domingos Martins vai consolidar e a gente conversa quando tiver algo lá. Mas a gente está dando prioridade, lembrando que o Revissol, a gente depende da disponibilidade, ele é um material doado, de graça para o município, pela ArcelorMittal Tubarão. É um refuo da indústria siderúrgica, era um problema, mas já há alguns anos perceberam que incorporando com argila e fazendo um tratamento do solo, ele compacta muito o solo e tem uma resistência, uma durabilidade muito boa. A gente depende do material e a gente está dando prioridade aos morros, né? Ali é uma região mais de baixada. Mas vamos esperar ver que o Domingos Martins vai fazer efetivamente. Se for só os 500 metros, a gente faz com pavimentação, enfim. Mas a gente já sabe que não é só 500 metros. Né, Rafael, que a gente fala, não, prefeito, o meu é só um pedacinho, é 1 quilômetro. O meu também é só 1 quilômetro, só que a gente tem 200 pedidos de 1 quilômetro no município para fazer. Né? As pessoas não querem mais poeira, não querem mais barro. A gente até entende que em locais de muito fluxo de veículos, a gente teve em Alto Santa Maria, que inclusive a licitação da mão de obra dos blocos, nós já temos ganhador. Se o governo do estado cumprir a promessa dele, a partir de outubro, os blocos chegarem, a gente vai fazer aquela pavimentação, talvez, bota um talvez bem grande, ainda esse ano. Mas a gente teve lá, o fluxo de carro é tão grande, assim como é aqui em Recreio, né? Já teve ouvinte pedindo o trecho do Lindim, Recreio, a poeira não abaixa mais, Fonseca. Passa um caminhão, sobe a poeira. A hora que a poeira está começando a baixar, vem mais um caminhão com 3, 4 carros atrás que não consegue passar a poeira, sobe de novo. É um estado constante praticamente da poeira suspensa o tempo todo. Então, embora seja baixada essas regiões, a gente vai olhar com um pouco mais de atenção. De alto fluxo. A gente tem fluxo de veículo no município inteiro, mas em algumas regiões, algumas estradas, por serem vias principais, o fluxo é muito maior. Né? E a gente tem que dar prioridade a esses locais. Tem mais alguém perguntando? Bom, uma pessoa pediu para poder perguntar o seguinte: Laranja da Terra, o deputado Elton Salomão, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destinou 20 casas em Laranja da Terra, no caso, naquele projeto Minha Casa Minha Vida. Santa Maria tem alguma previsão de quando vai chegar esse... Minha Casa Minha Vida. Santa Maria havia sido contemplado com algumas casas, só que qual foi a grande questão? Eles falam assim, a gente dá as casas, a gente tem que dar toda a infraestrutura, o terreno, água, esgoto, pavimentação e iluminação. Quando a gente botou no papel, o investimento do governo seria cerca de 3 milhões e o nosso 4 milhões e meio. Então o que a gente falou com o governo? Se vocês derem o recurso para a gente fazer a infraestrutura também, a gente evolui. Você está me dando uma estrutura que custa 3 e eu vou ter que gastar 4,5 milhões para poder implantar. Então, o governo não deu a resposta, a gente momentaneamente não evoluiu. Agora, se eles derem para a gente o recurso relacionado à infraestrutura, a gente pode até doar o terreno. Agora, não dá para a gente comprar o terreno, que é caro em Santa Maria, fazer água, esgoto, iluminação e pavimentação. Aí fica muito caro para o município. E fica difícil, né? Inclusive, aproveitar esse mapa, porque tem gente que faz propaganda em cima disso. Que o município recebeu, que fez isso. Jamais, seja de qual fonte for, a gente está falando isso hoje cedo. A gente não recusa recurso de ninguém, mas as coisas têm que vir da maneira que a gente consiga executar. É igual chegar para Fonseca, eu vou te dar um Lamborghini, toma.
Só o IPVA do Lamborghini é 500 mil por mês. E aí? E aí? Eu não quero Lamborghini. É inviável, concorda comigo? Você vai ter o Lamborghini para ficar na garagem? Chamado Presente de presente grego. de grego. Então é a mesma coisa. É um excelente equipamento. A gente tem, inclusive, o Simar, áreas de risco geológico, que são pessoas que estão ali próximo de regiões perigosas, né? Barranco e tal. Certo. Que a gente poderia alocar nessas casas. Mas da modalidade que veio, ele travou o município. É excelente coisa, moradia, também para projeto social. Mas o valor que a gente teria que desprender para viabilizar a implantação das casas estava muito maior do que o próprio investimento. Então, ele me deu um Lamborghini na qual eu não conseguiria usar. Excelente, muito bom. Mas, devido ao valor que a gente teria que dar como contrapartida, tornou inviável a implantação das casas aqui. E fazer casas nesse programa, onde depois não possam habitar as pessoas, é pior ainda. Porque também aconteceu. É tudo baratinho, o terreno foi barato, mas depois quando veio uma chuvada, alagou tudo, pronto, acabou. Tem que ter infraestrutura. E é uma decisão assim, tantas casas, né? Como é que a gente vai selecionar? Por que fulano pode? Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem carro novo, mas tudo de maneira informal. Teoricamente ela pode ganhar uma casa dessa. A gente entra num... Mas é uma discussão muito mais ampla, mais sensível, mas enfim, a gente teve realmente, só que por esse motivo a gente não conseguiu evoluir. Mas ainda tem, a proposta ainda está firme. O Fonseca, Se ela for mais clarividente, melhor. Era uma proposta da Caixa Econômica. A gente conversou, a gente teve várias reuniões com a Caixa Econômica. Talvez a SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado, daria o recurso relacionado à infraestrutura, mas não evoluiu, né? A gente não conseguiu evoluir. Mas isso tem ciclo, sempre abre novas possibilidades, né? Programa Minha Casa. Porque vai ter sempre alguém que vai dizer que o prefeito não quis. Ótima pergunta, Simar. Obrigado dessa pessoa para até esclarecer. Porque já teve, o prefeito recusou as casas populares. Não é isso. Do modelo que veio, infelizmente, não dá para a gente implantar. Mais alguma coisa? Por enquanto é só, Fonseca. É só. Nós estamos na hora, né, Fonseca? 2 minutos para 1 hora. Temos 2 minutinhos aí. Queria mandar um abraço aqui pro Carlinhos. Ali tá almoçando e ouvindo a gente aqui. Mandou aqui no WhatsApp. Da Center Sports ali, San Rios. E é um ouvinte, ele já me falou mais vezes. Inclusive, fui lá no Liquida, Carlinhos. Gostei das bermudas que eu comprei lá, hein? Um produto de qualidade lá. Depois você manda o merchan pra Rádio Pomerana aí, né, Fonseca? Um apoio cultural. Abraço, Carlinhos. Prefeito, só uma pergunta. Eu estou um pouco surpreso aqui, porque a Priscila não pediu para fazer nada. O que? A Priscila? Não está fazendo nada. Será que ela não está nos ouvindo hoje? Não é possível. Como é que foi o fechamento o não fechamento da principal? Não, isso foi um pedido... A gente queria, inclusive, experimentar esse modelo, né? Fechar tudo, fechar parcial. A Avenida Viva, que é o programa que a gente consolidou para que as famílias possam ir praticar atividade física aos domingos, de 2 às 7 da noite. A pedido da Associação Comercial, nós não fechamos a rua. Mas não conversei com o Gerson Marquardt ainda se foi positivo, se foi negativo. Então não tive esse feedback ainda. Mas esse domingo, 100%. Está ok. A criançada e as famílias. Então pronto, está o recado dado. Nós estaremos com a avenida fechada a partir das 14 horas para poder... ela está mandando o zap agora. Abraço, Priscila! Excelente pessoa. Meio brava, né? Mas ela esqueceu porque ela sempre manda muito dedicada. 23 de agosto, inclusive seria nesse final de semana. A gente cancelou de forma meio de última hora por causa da chuva, né? O tempo estava chuvoso. Então ela está pedindo para reforçar domingo agora, além da rua estar fechada, teremos lá o Som e Sabor, que é quando vem uma atração musical. A partir das 16 horas, nosso amigo Beto Forrozeiro vai estar fazendo um som de altíssima qualidade lá na pracinha. Então, quem usualmente traz as crianças para praticar atividade física, andar de patins, skate, tá dando muita coisa legal lá. Também vai poder curtir um som na praça. Então, e para nós que não vamos na praça, eu não vou, né? Não, mas tem que ir, você. Eu costumo ir com a minha pequena, você. Que tenhamos um bom final de semana. Mais um aqui, Gilmarzinho Machado, também sempre ouvinte aqui. Opa, mandou abraço aqui aí também. Gilmarzinho. Gilmar, tamo aí junto, meu amigo.
Aproveitando, o Rafael puxou, Feira do Morango. Vai ser a maior festa do morango, maior atração musical, estrutura, né, liderada aí pela Priscila. 4 a 6 de setembro. Então, coloquem na agenda 2 atrações nacionais de peso, muita gostosura de morango. Não deixem de comparecer. Feira do Morango de 4 a 6 de setembro. Esse ano tem uma novidade, Rafael, que ela vai ser do outro lado do Rio, em São João do Garrafão. A gente já agradece antecipadamente ao Florentino Guilherme, que nos cedeu mais uma vez a área aí, 0800. Tá muito bem organizada, a infraestrutura vai estar muito bacana. Aí emenda a festa. E as bandas também, tá? E tem um que a Priscila tá pedindo para falar, que eu vou pedir para ela falar especificamente. Inclusive, Priscila, manda para mim o cardzinho para poder divulgar lá no meu Instagram. Festival Internacional de Dança, Fonseca. No que diz respeito à cultura, à arte, vai ser um marco para Santa Maria de Jetibá. A Priscila nos trouxe essa ideia. Participarão dançarinos a nível municipal, estadual, nacional e até internacional. É como se fosse não é bem isso, mas um processo seletivo, uma vitrine para pessoas que possam ganhar, inclusive bolsas para poder se apresentar a nível nacional e até internacional. Então vai reunir dançarinos, atletas, não sei se é a palavra correta, mas participantes, melhor, do município, do estado, do Brasil e até internacional. Acontecerá de 11 a 13 do 9. A programação está na prefeitura. Eu vou pedir para a Priscila enviar, se ela ainda não enviou, do Festival Internacional de Dança, para a Rádio Pomerana. Tá, Priscila? Eu sei que você está nos ouvindo, envie para o Fonseca para que ele possa divulgar também. Bailarinos profissionais, inclusive, conhece o Carlinhos Jesus? Então, é bom. Carlinhos Jesus, né, consagrado aí na dança a nível nacional, estará como jurado nesse evento. Então, vale a pena que a população compareça e participe. Dá uma olhadinha lá na programação, nos horários. Vai acontecer do dia 11, né, uma semana depois, do dia 11 ao dia 13 de setembro. E aproveitando para fechar, Fonseca, dia 30 de agosto vai ser nosso desfile cívico em comemoração ao 7 de setembro, exatamente, que é a nossa data da independência do Brasil. Ah, prefeito, mas por que vai fazer no dia 30? Porque no dia 7 de setembro, os seus municípios já estão fazendo o seu 7 de setembro. O Estado já está fazendo o seu 7 de setembro. E a gente conseguiu mais uma vez a participação da banda da Polícia Militar, que se apresenta muito bem. E bandas marciais de outros municípios também virão. Então fica o convite a toda a população. As diretoras e professores já estão trabalhando nas escolas. Eu tive uma imensa surpresa, inclusive uma gratidão da participação das escolas ano passado e de outras entidades também. Se a gente quer construir, Fonseca, uma cidade com princípios e valores, é de atitudes como essa que a gente está falando. Participar, os pais com seus filhos, avós, tios, é um momento muito importante para resgatar determinados valores na qual a nossa sociedade está precisando. Dia 30 de agosto agora, concentração às 8 horas, ali próximo ao Banco do Brasil, e saída às 9 horas. Né? Participem, venham assistir, que é um momento muito especial. É isso aí, está todo mundo convidado. E que nós todos tenhamos um bom final de semana agora. Um excelente final de semana, que Deus nos abençoe. Abençoada sexta-feira. E os nossos ouvintes, fiquem com Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Valeu, gente, até semana que vem. Uma hora com o prefeito. Informações, dúvidas, um canal direto de comunicação da administração municipal com a população. Participe às 10 horas.